Colossenses capítulo 3, então. Aí a partir do versículo 1, diz o seguinte: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Repito, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Algo tremendo para nós neste momento. Aqui, a palavra do Senhor diz que nós devemos manter a nossa mente conectada, ligada nas coisas do alto. Manter a nossa mente conectada, ligada nas coisas do alto. Devemos então manter a nossa mente ligada lá nas coisas do alto, ou seja, do céu. A sua mente deve estar conectada, ligada ao céu. Essa palavra é tremenda. Eu fico tão assim maravilhado com a palavra de Deus e infelizmente, quando a gente vai para a parte da palavra, isso é na igreja, aqui no YouTube também, na rádio também, quando a gente vai para a parte da palavra do Senhor, as pessoas, quando é aqui no YouTube, quando é aqui na rádio, as pessoas desligam a rádio, desconectam do YouTube e vão fazer outra coisa. Quando é o momento da palavra na igreja, o que as pessoas fazem? Sai do templo, vai lá para fora conversar e fica andando para lá e para cá. Infelizmente, as pessoas não gostam de ouvir a palavra do Senhor. Seja na igreja, seja aqui na rádio, seja no YouTube, na igreja, sai do templo e dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de tomar água, Aqui no YouTube, na rádio, começam a desconectar. Desconecta. É uma realidade que a gente vive, é uma realidade indiscutível, porque aqui, por exemplo, no YouTube dá para a gente ver que o número de pessoas assistindo diminui. Na rádio dá para a gente ver que o número de pessoas ouvindo diminui quando a gente vai para a parte da palavra. Isso também na igreja. As pessoas saem dos seus lugares, saem do templo. E aí na hora do problema, da dificuldade, pede oração. Ore por mim, por favor, me ajude em oração. Na hora do problema, na hora da dificuldade, quer que Deus abençoe. Quer que Deus abençoe. Será que Deus vai abençoar? Será que Deus vai abençoar? Se nós não conseguimos sentar para ouvir a sua palavra, será que Deus vai nos abençoar se a gente não consegue sentar, parar um pouquinho para ouvir Deus falando? Aí a gente fala: por que Deus? Por que eu oro? Por que eu peço e o Senhor não me atende? E Deus fala a nós neste momento: na hora que eu quero falar contigo, na hora que eu quero te ensinar os meus princípios, na hora que eu quero passar para você
os meus mandamentos, os meus estatutos, você não para me ouvir. Você não para me ouvir. Infelizmente, para muitas pessoas, o culto acaba quando o louvor acaba. Infelizmente, para muitas pessoas, o culto acaba quando o louvor, a parte do louvor termina. Quando a palavra do Senhor começa a ser ministrada, levantam, saem do templo, vão embora, ou vão para o banheiro, ficam do lado de fora da igreja conversando. Aqui no YouTube desconecta, desliga a rádio e vai fazer qualquer outra coisa. Mas aqui Deus está dizendo, devemos manter a nossa mente ligada, conectada no céu. Para participarmos do arrebatamento, para participarmos desta grande promessa do arrebatamento, porque não se engane, o arrebatamento é uma promessa verdadeira, e só participará do arrebatamento aquele que é salvo. Não se engane, não ache que uma vez salvo, para sempre salvo. Não vamos entrar nessa discussão, mas não ache você que uma vez salvo, para sempre salvo, não. Se você apaga o Espírito, falamos aqui no culto passado, não apagueis o Espírito. Quem é que lembra onde está escrito isso? A gente leu aqui no culto passado. Quem é que lembra onde está escrito isso? Não apagueis o Espírito. Não adianta achar que uma vez salvo, para sempre salvo. Não se engane, isso é um engano. Aceitou a Jesus como seu Salvador? Aceitou a Cristo como seu Salvador? Aceitou? Agora você tem uma responsabilidade de manter com Deus um relacionamento. Você agora tem a responsabilidade de manter o seu corpo, alma e Espírito Santos inabaláveis. Não ache que você aceitou a Cristo uma vez e agora tá bom, não precisa mais se esforçar. Não, uma vez salvo, para sempre salvo, né? Deus, a predestinação está ligada ao amor de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou a classe A ou a classe B e esqueceu da C. Para Deus não existe classe A, não existe classe B, não existe classe C, não existe o mais bonito, não existe o mais interessante, não. Para Deus, Ele é o mundo inteiro. Para Ele, o mundo inteiro importa. Deus amou o mundo inteiro. Oh, glória a Deus, aleluia. E o amor dele é tão inexplicável que a única forma que o dialeto humano encontrou de descrever o amor de Deus é de tal maneira, de maneira inexplicável. Então o amor de Deus não é voltado para um grupo de pessoas escolhidas para serem salvas e o resto que vá para o inferno. Não, Deus não é assim. Deus não escolhe, não faz acepção de pessoas. O amor dele foi predestinado, foi dado ao mundo, foi demonstrado ao mundo todo. Agora, cabe a nós correspondermos este amor. Claro, não conseguiremos nunca corresponder à altura, mas podemos aceitar o amor de Deus em nossos corações. Podemos aceitar a Cristo como Salvador. Claro, a salvação
é dom de Deus. Nós não somos salvos por nosso intermédio, por nosso mérito. Romanos 2:8 é dom de Deus, mediante a fé. Ou seja, eu acredito que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim, ressuscitou no terceiro dia. Eu acredito com o meu coração, é necessário crer no coração e confessar com a boca. Eu acredito que Deus deu seu único filho por amor a mim, e Jesus então é meu Salvador, é o intermédio, é o mediador entre Deus e um homem. Glória a Deus. E assim eu posso ter um relacionamento com Ele. Então eu creio em tudo isso, e aí sou salvo pela graça, porque mesmo crendo nós não merecemos ser salvos. Somos salvos pela graça. É algo que não merecemos. Mas Deus amou a todos nós. A todos nós. Todos podemos ser salvos. Glória a Deus. Todos. É tão tremendo esse amor. Tanto é que, além de Deus, além de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele fala mais à frente, Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo. Deus quer que todos nós sejamos salvos. Ele não escolhe um grupo. Vamos colocar isso em nossa mente. Somos nós que somos a gente que gosta de fazer grupinhos, somos nós que gostamos de escolher quem vamos gostar e quem não vamos gostar. Nós que fazemos acepção de pessoas. Deus não. Então, eu acho interessante que Deus é tão lindo, tão tremendo, que ele escreve a Timóteo, que o desejo dele é que todos alcancem o quê? O pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todos alcancem o pleno conhecimento da verdade. Deus não quer apenas um ou dois. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4 e 5 diz, cujo desejo é que todos sejam salvos, olha aí, todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo, Jesus. Glórias a Deus. Então, tendo falado um pouco sobre isso, uma vez salvo, agora começa a luta pela renúncia da carne, para então participarmos da glória de Cristo, participarmos do arrebatamento. Se não lutarmos renunciando a nossa carne dia após dia, pode esquecer, você não vai fazer parte. Então é necessário que a sua mente esteja ligado nas coisas do alto. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses, nós lemos no culto passado, repito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apaguem o Espírito.
Aí o versículo 23. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você foi salvo? Mantenha o espírito aceso, mantenha-se ligado a Deus. Nós explicamos aqui já, o espírito é o que nos liga ao Senhor. Então mantenha essa ligação até a volta de Jesus Cristo. Glória a Deus. Não é durante alguns dias, durante alguns meses, pronto, já fui salvo, tal que agora posso me divertir, posso me lambuzar com o mundo. Não é assim. Mantenha o seu corpo, alma e espírito irrepreensíveis até a volta de Jesus Cristo. É necessário manter esta ligação. Então, como manter esta ligação? Como manter a nossa mente ligada nas coisas do céu? Glória a Deus. Como manter? Primeiro, antes de tudo, devemos compreender que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Oh, glória, totalmente, aleluia. Antes de tudo, temos que compreender que os pensamentos de Deus e os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos. Isaías 55, versículo 8 e 9 diz o seguinte: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Na Revista Corrigida diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Aí aqui na Nova Versão Transformadora, o versículo continua da seguinte forma: os meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Na Revista Corrigida, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Oh, Deus, aleluia. Consegue compreender? Os pensamentos de Deus são diferentes, são mais altos, vão além. Os pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos. Os caminhos dele vão além dos nossos caminhos, porque ele é eterno. Aleluia. Os caminhos de Deus é a eternidade. Aleluia. Oh, Deus lindo, aleluia. Como Deus é lindo. Aí o versículo 9 de Isaías 55. Pois assim, como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Ninguém conseguiu chegar lá onde está o Senhor, onde está o trono de Deus. Ninguém conseguiu alcançar, né, a altura onde está Deus. Da mesma forma, os nossos caminhos jamais serão os caminhos de Deus. Aí ele continua: e os meus pensamentos mais altos do que seus pensamentos. Então, antes de tudo, devemos ter esta compreensão. Você e eu, por vontade própria, andar nos caminhos de Deus, nos pensamentos de Deus, por vontade da carne, melhor dizendo, você e eu, se olharmos, se dermos lugar à carne, dermos lugar à vontade da nossa carne, andarmos nos caminhos de Deus, andarmos nos pensamentos de Deus, não, jamais. Desse jeito. Jamais.
através da carne jamais conseguiremos. É por isso que está aqui forte esta palavra, desde quarta-feira: não apagueis o espírito, não se desconecte de Deus. Não desligue a conexão que você tem com Deus. Tem que ser pelo Espírito, porque pela carne é impossível. Porque os pensamentos, os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Nicodemos, vamos dizer, um tipo de figura política, né? Um mestre em Israel. Ele vai até Jesus de madrugada para perguntar a Jesus acerca da salvação, saber mais sobre a salvação, saber mais sobre o que Jesus estava falando. E aí Jesus fala assim para Nicodemos: olha, para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. João capítulo 3. Lá o versículo 2 diz assim: certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho, olha só a compreensão limitada, os pensamentos pequenos de Nicodemos. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Ele não estava com os pensamentos dos céus em sua mente. Ele não tinha ainda compreendido que Jesus estava falando de coisas espirituais. Nicodemos estava tentando compreender o que Jesus Cristo estava falando com os pensamentos humanos, com os pensamentos da carne. Aí Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem apenas gerar vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. O Espírito dá à luz a vida espiritual. É necessário vivermos pelo Espírito. Aí o versículo 7. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. Pois o vento sopra onde quer, versículo 8. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem e nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Por quê? Porque se a gente tentar explicar isso pela compreensão humana, pela carne, é impossível. Somente pelo Espírito. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. João 4, versículo 23 e 24. Então, temos que ter esta compreensão. Os pensamentos de Deus vão além dos nossos. Os caminhos de Deus vão além dos nossos. Quando a gente acha que algo é para a morte, é para a destruição, é só o começo de algo novo na presença de Deus.
Em segundo lugar, devemos estar focados em compreender a vontade de Deus. Jesus nos ensina isso no Pai Nosso. Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, quando ele ensina a respeito da oração. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Devemos estar focados em cumprir com a vontade de Deus. Então, aqui novamente a gente mata aquela questão, uma vez salvos, para sempre salvos. Não. Se você não faz a vontade do Senhor, se você não cumpre com a vontade do Senhor, se você não anda pelos caminhos de Deus, se você não renuncia a sua carne, a sua vontade, é impossível agradar a Deus. Sem santidade, sem santificação, é impossível agradar, é impossível ver a Deus. É necessário abandonarmos a nossa carne, abandonarmos a nossa vontade, nosso estilo de vida mundano, pecaminoso para poder agradarmos a Deus, vermos ao Senhor. Eita Deus. Deus está falando com a gente neste momento. Jesus. Como assim, pastor? O que isso pode aplicar em minha vida? Podemos citar muitos exemplos aqui. Deus não quer que você olhe pelos olhos da carne a respeito deste mundo, a respeito das coisas que estão acontecendo. O que mais a gente tem visto são pessoas questionando a Deus. Por que tudo isso está acontecendo? Por que pandemia acontece? Por que o mundo está assim? Por que essas coisas? Por que Deus permite isso acontecer? Por que Deus faz isso? Por que Deus faz... Aí a gente entra também em uma outra questão. Criar um filho neste mundo, não tem como mais criar filho neste mundo, não é? Por que não tem? Por que não tem? Deus dá o filho a você para você criá-lo com a palavra dele. Independentemente de como o mundo esteja, a palavra dele deve reinar em nossas vidas, em nossos corações. Eu posso dar um exemplo aqui de jovens, não é? Que estavam no meio da Babilônia, no meio do paganismo, no meio da perversão, no meio das trevas, vamos dizer assim, e escolheram ficar ligados ao céu. Não se desligaram de Deus, não se desconectaram de Deus, se mantiveram firmes na presença do Senhor. Daniel e aqueles 3 jovens que a gente fala, Sadraque, Mesaque e Abednego, só que o nome deles não são esses. Quais são os nomes deles? Sadraque, Mesaque e Abednego são os nomes pagãos que foram dados a eles. Os nomes deles não são esses. A gente vê lá em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, a gente vê lá que o rei manda escolher jovens
de boa aparência, né? Jovens de boa estatura, e que ensinassem estes jovens ensinassem a cultura da Babilônia, ensinassem a língua, tudo a eles. E aí o versículo 6 diz o nome deles. Quais são os nomes? Daniel, Ananias, Misael. E aí ele fala, e a todos da tribo de Judá que estavam entre os escolhidos. Então a gente vê lá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A gente coloca Sadraque, Mesaque e Abednego, só que o nome deles são esses. Vamos decorar isso daí. Ananias, Misael e Azarias. Eles estavam no meio da Babilônia, no meio de uma sociedade, uma cultura pecaminosa. E o que eles escolheram? Se manterem ligados no céu. Aí eles disseram, a gente comer dessa comida oferecida a ídolos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E quando o rei mandou eles se ajoelharem, né, mandou Ananias, Misael e Azarias se prostrarem diante a estátua lá, o que eles fizeram? Nós nos prostrarmos diante dessa estátua aí? De jeito nenhum. Pode nos jogar na fornalha. O nosso Deus, ele é forte o suficiente para nos livrar desta fornalha. Só que o que me chama mais atenção não é a convicção deles de que Deus poderia os livrar da fornalha. Não, isso daí não é o que me chama a atenção, não é essa a convicção. O que me chama a atenção, o que me impacta, o que me deixa impactado mesmo, é o que eles falam depois. E se porventura Deus não nos livrar da fornalha, continuaremos fiéis a Ele. Sabe o que eles estavam falando? Deus pode permitir que morramos queimados, torrados nesta fornalha, mas morreremos felizes, iremos para os braços do Pai felizes, alegres. E hoje a gente quer negar a Jesus por causa de um coronavírus, queremos negar a Jesus porque fomos demitidos de um emprego, de uma empresa, não temos mais emprego, não temos mais dinheiro. Hoje negamos a Jesus porque Jesus não nos cura de uma doença. Negamos a Jesus porque Jesus nos deixou pegar coronavírus. Negamos a Jesus porque isso e aquilo outro, porque Ele não fez o que queríamos que Ele fizesse. Damos birrinha. Meu Deus, eita. Será que nós estamos de fato ligados no céu? Será que a nossa mente está lá conectada em Deus? Estes jovens disseram, olha, de jeito nenhum queremos nos prostrar diante de seu Deus, de sua estátua. Porque nós cremos que o nosso Deus pode nos livrar dessa fornalha. Aí repito, tem que ficar gravado aí na sua mente, para ver se você e eu tomamos um pouquinho de vergonha e mudemos, né, a nossa maneira de servir a Deus. Se porventura Ele não nos livrar dessa fornalha, não tem problema, morreremos torrados, queimados. Eita, Jesus. Nossos corpos serão esturricados, né? Viraremos aí o quê? Apenas cinza, mas a nossa alma estará lá intacta nos braços do Pai. Porque não importa se vamos morrer queimados ou não negaremos a Jesus, não nos prostraremos diante de nenhum Deus. Para eles serem salvos era só prostrar,
só se prostrar diante lá da estátua. Mas eles disseram, não, de jeito nenhum. Meu Deus. Preferimos perder a nossa vida, morrer do jeito mais doloroso, queimado, torrado. Mas não negamos a Jesus. E você e eu negamos a Jesus por coisas pequenas. É verdade. A gente nega a Jesus por coisas insignificantes. Coisas que são passageiras. Coisas que perecem com o tempo. Será que estamos ligados no trono da graça? A gente canta, usa-me, renova-me, usa-me Deus, usa-me Deus. Eis-me aqui. Será que... E se Deus quiser te usar com uma doença em seu corpo? Meu Deus. Misericórdia. Para mostrar para mostrar a fé. Jesus. Para mostrar ao mundo a fé que você tem em Deus, para mostrar ao mundo o amor que você sente por Ele. Se Ele quiser te usar numa prova dessa, será que você estará disponível, não é? Meu Deus. Se Deus quiser te usar para entrar numa fornalha como este jovem, será que você teria coragem? Meu Pai amado. Não é? Será que de fato estamos dispostos a sermos usados por Deus? Será que a nossa mente, será que estamos de fato ligados no trono? Eita Deus. Será? Meu Pai. É muito forte. É algo para Senhor. refletirmos, não é? Pai, Jesus amado, aleluia. E aí, junto com isso, coloque-se à prova diante de Deus. Ou, diante de tudo que você está ouvindo agora, coloque-se à prova diante de Deus. As pessoas querem colocar Deus à prova. As pessoas querem colocar Deus na parede, querem colocar Deus à prova, querem questionar a Deus, querem chegar diante do Senhor. E aí, Senhor, como é que é? Vamos ou não vamos? Faz ou não faz? Meu Deus. Vai ou não vai? Faz ou não faz? Jesus. E agora? Será que você tem coragem de se colocar diante de Deus, se colocar à prova diante de Deus? Não, pastor, isso aí não é bíblico não. Salmo 139, versículo 23 diz o seguinte: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Será que você tem coragem de fazer esta oração? Será que nós temos coragem de orar desta forma? Salmo 139. Eita Deus. Eita versículos Deus. 23 e 24, repito. Examina-me, ó Deus, Sim. e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno, os caminhos dele que são mais altos. Será que temos coragem de fazer esta oração? Nos colocar à prova diante de Deus? Pedir que Deus examine o nosso ser e mostre a nós tudo aquilo que está em nós que ofende a Ele, Jesus. Para então renunciarmos. Porque o examine-se a si mesmo de 1 Coríntios capítulo 11,
versículo 28, é justamente isso. É você se colocar diante de Deus. Não é se examinar de acordo com os seus pensamentos pequeninos, seus pensamentos pecaminosos, com as suas vontades, porque se for de acordo com o que nós queremos, tá tudo certo, tá tudo ok. Na verdade, poderia piorar um pouquinho mais. Não é? Eita. Meu Deus. Não, ainda está muito pouco. Dá para fazer algumas coisas ainda mais. Portanto, versículo 28 de 1 Coríntios 11. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. 29. Pois, se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e muitos até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados desta maneira. Ou seja, se nos colocássemos diante de Deus para sermos examinados pela palavra dele, não seríamos julgados desta forma, não sofreríamos desta forma. Examine-se a si mesmo, é isso, é dobrar o seu joelho e fazer esta oração do salmista. Salmo 139, versículo 23 e 24. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há algo que te ofende. E conduza-me pelo caminho eterno. Meu Deus. Faça esta oração diante de Deus. Forte demais. Você já ouviu tudo que já foi dito aqui na palavra. Meu Pai. Agora faça esta oração. Peça para Deus te examinar, mostrar a você o que está errado, o que está fora do lugar. Jesus. Sabe por quê? Só pedimos. Agora vamos voltar à leitura da mensagem. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Você aceitou a Jesus? Aceitou a Jesus? Então você agora morreu para a carne. Agora você ressuscitou para uma nova vida com Cristo. Com isso você tem que manter os seus olhos fixos nas realidades do alto, do céu. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Eita, Pai. Pense naquilo que Cristo quer que você faça. Mantenha-se ligado no trono da graça. Meu Deus. Que interessante, Senhor. Aí nós podemos ir, sabe para onde agora? Mantenha aí, Salmo 139, versículo 23 e 24, na sua mente. Examina-me, ó Senhor. Agora a gente vai lá para Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Meu Deus. Aleluia. É muito forte. Deus está trabalhando profundamente em nossos corações neste momento. Você pode estar ouvindo agora, assistindo agora, né? Durante o culto ao vivo, como você pode estar assistindo aí depois, ouvindo a mensagem depois na rádio. Deus está falando profundamente. Tiago capítulo 4, vamos ver ali o versículo 8. Meu Deus. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus já te amou, o plano de salvação está aí disponível, a graça está aí disponível. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Poderoso.
Isso. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração de vocês que têm a mente dividida. A sua mente, ela não pode estar mais ou menos ligada no céu. Sabe o que é a mente mais ou menos ligada no céu? Quando é conveniente a nós, Deus, estou contigo e não abro, né? Como se dizer, estou contigo e pronto, tamo junto, Senhor, né? Uhum. Mas aí quando o negócio aperta para o nosso lado, quando a prova chega, quando a gente entra no deserto, aí a gente se volta contra Deus. Calma aí, Senhor, como assim? Eu sou teu servo, eu faço a tua obra, eu evangelizo, eu prego, eu canto. E daí? É nossa obrigação. Será que isso é fazer muito comparado ao que Deus já fez por cada um de nós? Eita Deus. Será que orar é fazer muito? Você quer ou não quer ter um relacionamento com Deus? Então orar, você não deveria ser parabenizado porque ora. Você não deveria ser parabenizado porque prega. Meu Deus. Você não deveria ser parabenizado porque evangeliza. Não, isso é coisa que um cristão verdadeiro faz sem esperar nada em troca. Muito menos elogios. Né? Muito menos elogio. Meu Deus. Não deveria ser aplaudido porque oferta ou dizima na igreja. É obrigação sua e minha como servos do Senhor. Somos salvos ou não somos? Estamos com a mente ligada no céu ou não estamos? Eita Deus. Ai meu Deus. Eita papai. Se estamos... Que coisa tremenda. Se estamos... Fazemos porque amamos a Deus e não esperando qualquer coisa carnal em troca, Pai. como consequência. Tudo isso que fazemos é consequência de uma vida santa diante de Deus, de uma mente ligada, conectada no céu. Então, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração vocês que têm a mente dividida. Conecte completamente a sua mente no céu. Se volte a sua mente, volte o seu coração. Que coisa linda, Senhor. Totalmente para o reino de Deus. Independentemente de qual seja o momento que você está vivendo agora, na bonança ou na escassez, na fartura ou na escassez. Paulo, ele fala isso, olha, eu aprendi a viver no pouco como também no muito, porque a minha mente está totalmente ligada no céu. Não importa se eu estou passando fome, não importa se eu estou na luta, ou se eu estou cheio de dinheiro, se eu estou cheio de comida. Eita. Eu posso suportar qualquer tipo de coisa, porque Ele me fortalece, porque o meu espírito está aceso, ligado, estou conectado com Deus. Então minha mente não é dividida, minha mente não está ligada no céu só enquanto as coisas estão boas, não. Tanto na bonança como também na escassez, nos problemas ou na fartura, em qualquer situação, eu estou ligado em Deus. Então ele peça para Deus expor diante de seus olhos os seus defeitos como servo do Senhor. O que está faltando ainda aí? Meu Deus. Porque nós morremos para esta vida. Versículo 3 de Colossenses 3. Pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está
escondida com Cristo em Deus. Nossa verdadeira vida agora é com Jesus, independentemente de qual seja o momento que estamos vivendo aqui na terra. Por mais que estejamos aqui na terra, a nossa vida agora é com Deus. Sabe por quê? Porque se nos mantivermos ligados com Deus, se mantivermos a nossa vida ali, o nosso espírito aceso, conectado com o Senhor, aí quando Cristo, que é a nossa vida, Jesus a nossa vida, for revelado, vier ao mundo, arrebatar a igreja, nós participaremos deste grande advento, deste grande evento, deste grande milagre, desta promessa que será cumprida em breve. A igreja será arrebatada e nós estaremos lá com Cristo pela eternidade, se nos mantivermos firmes, ligados, conectados em Deus. Aleluia. Você pode dar aleluia, glória a Deus por isso? Porque tenho certeza que Deus falou contigo como falou comigo. Glória a Deus, aleluia. Amém, pastora? Aleluia. Pastora Graça? Eu não vou comentar nada. Hoje vai chover, porque eu não vou comentar nada. Vamos para a oração, em nome de Jesus. Essa pregação, meu Deus, se a gente não muda com uma mensagem dessa, se quem estava fraco não se fortalece com uma mensagem dessa, eu não sei mais o que pode acontecer. Então vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, Pai querido, Pai amado, essa mensagem, Senhor, aleluia, cortou na nossa carne. Foi uma chicotada na nossa carne, mas com amor, foi para corrigir. Foi para que as nossas almas não se percam, para que quando, Pai querido, o Senhor voltar para nos buscar, nós estejamos prontos, pela Tua misericórdia. Senhor, quantos não têm mais coragem, meu Deus, de orar dessa forma? Eis-me aqui, molda-me, tira de mim o que não presta, mata a minha carne. E às vezes, Senhor, a gente até ora, mas não é de verdade. Esquecendo, meu Deus, que o Senhor sonda e esquadrinha os nossos pensamentos. Então, meu Deus, em nome de Jesus, se o Senhor está nos dando essa mensagem, é para que nós venhamos nos fortalecer perante a Ti, e para que o diabo jamais venha ter lugar na nossa vida, na nossa mente, porque com uma palavra dessa, nós aprendemos fechar todas as brechas para o diabo. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos a ter esse entendimento constante na nossa vida, seja qual for a luta, a enfermidade, a dor física na alma, a angústia, seja o que for, nós não vamos parar de Te servir, nós não vamos jogar fora toda a amargura, nós vamos jogar fora o orgulho, inveja, cobiça, seja o que for, cada um se conhece. Às vezes, meu Deus, nós, no nosso engano, a gente se finge de cego e fala, não, mas esse defeito eu não tenho, é o outro que tem, é o outro que tem. Ah, meu Deus, muitas vezes é como está escrito na Tua palavra. Nós olhamos o cisco no olho do outro, mas não olhamos a trave que está no nosso. E a gente às vezes fala, essa palavra foi para o fulano, é o fulano da minha família, é o filho que tem que melhorar, é o marido que tem que melhorar, não eu. Mas hoje o Senhor está falando individualmente com cada um. E nesse momento, meu Deus, nós queremos jogar todo o nosso orgulho por terra. Isso nos envergonha. A gente não ter a coragem de orar dessa maneira é vergonha para o cristão. Mas nessa manhã o Senhor está nos mostrando, filhos, ainda que vocês não tenham feito direito até agora, ainda que vocês não queiram renunciar a defeitos, eu estou aqui para corrigir porque eu amo. Aleluia, meu Deus, e não tem mais como pedir nada. Nós só queremos, meu Deus, ser os filhos que agradam a Ti. Senhor, se o problema é frieza, joga fora em nome de Jesus. Se o problema é dúvida, joga fora. É medo, a gente joga fora em nome de Jesus. Porque nessa mesma mensagem de correção, nessa mesma mensagem onde o Senhor mostra que nós temos que nos examinar constantemente, entregar nossos defeitos a Ti, o Senhor também disse que os Teus caminhos são mais altos para nós. Jesus. Aleluia, foi profundo mesmo, como a Solange está dizendo aqui. Pai,
Se o Senhor diz que os nossos caminhos são mais altos, o Senhor quer dizer o quê? O Senhor está dizendo, vale a pena, filho, vale a pena você sentir esse corte na sua carne, vale a pena você renunciar a pecados, defeitos, maneiras de agir, maneiras de falar, de pensar. Vale a pena, filho, porque eu tenho para ti, aleluia, os melhores pensamentos, os melhores caminhos, aleluia. E nós não devemos, Senhor, duvidar, nem por um minuto, dos teus planos para a nossa vida, aleluia. Pai, que o eis-me aqui seja de verdade, que o usa-me seja de verdade, e que nós temos coragem para dizer assim, molda-me mesmo, arranca de mim toda moleza, toda frieza, todo e qualquer defeito. Meu Deus, abre as escamas dos meus olhos, para que eu não veja mais o lado ruim de todas as coisas. Que eu possa, meu Deus, em nome de Jesus, sempre ver a tua glória, sempre ver a tua mão, por pior que seja a tempestade, por maior que seja a escassez, eu possa sempre te glorificar. É lógico que é mais confortável, é maravilhoso servir a ti na prosperidade. Mas nós sabemos, Pai, que as lutas vêm para nos ensinar e que nunca nos falte força, nunca nos falte coragem para te servir, para esperar com amor o dia certo da tua volta, aleluia, e que nós possamos ir junto, morar, Senhor, aleluia. Oh, Rashumianda Cantarama, Surianda Candaramanaia, Sheharaman Suridekova, Rabra Surianda, Aramanaia, Sheharaman Suridekova. Oh, aleluia, que nós possamos morar lá na glória, Senhor. Oh, Pai, que nós possamos estar preparados, com a chama acesa, com as vestes alvas, e que não falte, Senhor, aleluia, o óleo sobre as nossas cabeças, meu Deus. Oh, Senhor, ao término dessa mensagem, dessa oração, aleluia, a certeza que nós temos é que o diabo está derrotado, aleluia. Todo o comodismo, o medo, a frieza, tudo que não agrada a ti, não provém de ti, caiu por terra. Oh, aleluia, nesta manhã, neste dia. E assim, Pai querido, oh Deus poderoso, Pai querido e amado, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.